Bom dia! Mais uma manhã sem limites. Sejam bem-vindos. Vamos nós falar nosso bate-papo sobre educação. Coisas boas, coisas interessantes, coisas que a gente pode enriquecer e crescer. E hoje o bate-papo tá bacana. Hoje tem coisas interessantes que eu quero trazer aqui para vocês. Bom, sou suspeita, né? Eu sempre acho interessante, senão não traria. Mas de todo modo, hoje eu acho que realmente contribui e faz a gente pensar diferente sobre uma expressão que a gente está acostumada a usar, na verdade, né? E eu queria bater esse papo com vocês. Bom, tem muita coisa boa acontecendo. Eu estou compartilhando um pouco mais a minha vida e a minha rotina pelos stories, não sei se vocês estão vendo, mas enfim, né? A gente está tentando dar conta de todas as frentes da vida, sabe aquela metáfora, né, de que cada área da vida é uma bolinha e a gente é meio malabarista tentando equilibrar todas as bolinhas no ar? É mais ou menos assim que eu tô. E como eu me mudei e ainda não consegui colocar todas as bolinhas em ordem, eu ainda tô deixando as bolinhas cair para lá e para cá, ou na verdade algumas que ainda não voltaram, né, para o malabares depois da mudança. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. Amores, hoje eu queria falar, ui, as maritaquinhas passando, deu para ver? É muito bonito essas maritaquinhas. Você sabe o que é maritaca, né? Aquele bicho que é igual papagaio, só que um pouquinho menor. É igual periquito, só que um pouquinho maior. Então, maritaca. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre uma questão que às vezes arrepia os cabelos de muito pai, muito mãe, muito professor. Que é o quê? Crianças que não param. Crianças que estão assim, fora de controle. Crianças que estão... Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando a gente vem com essa ideia da educação positiva, da disciplina positiva, de Montessori, quando a gente vem com essas ideias todas, as pessoas às vezes confundem as coisas e acham que uma criança que não para, que tira tudo do lugar, que quebra as coisas, é normal, tá? Que uma criança que fica igual doida para lá e para cá, que não respeita, não consegue se controlar, não consegue ter, né, um momento de parada, de ficar de boa em algum lugar, né? Tem gente que acha que não é normal, é criança. Então eu queria que a gente trouxesse claramente aqui alguns conceitos para a gente não confundir. Uma criança que não para, uma criança que tira tudo do lugar loucamente, em alta velocidade, que não tem conversa, que não tem acordo, que não sabe, descontrolada, isso não é normal. Aliás, segundo Montessori, a gente tem o processo de normalização, né? Trazendo a criança de volta ao seu equilíbrio natural. Tá? Uma criança normal, ou seja, que está em seu equilíbrio natural, ela consegue parar, ela consegue concentrar, ela consegue ficar fazendo alguma coisa aceitável num ambiente em que ela precisa ficar mais silenciosa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É uma linha tênue que separa aquela criança quietinha que parece um robô, que não é isso que é legal, né? E que também não é aquela criança que não para nunca, que fica igual doida correndo e que fica igual doida tirando as coisas todas do lugar e que fica igual doida não respeitando os ambientes. São coisas distintas, sabe? São coisas distintas. Claro que, respondendo à pergunta da doutora Clarissa Aguiar, né? Nossa querida cliente de coaching também. Depende da idade, lógico, né? A gente tem, numa idades mais 2 anos, 3 anos, uma certa dificuldade de ficar paradinha quietinha. Nem é essa a ideia, é a gente ter na bolsa brinquedos, jogos e coisas que ela possa fazer naquele ambiente ali, enquanto ela não pode correr por ambiente todo, né? Ou a gente levanta, se estiver demorando mais de 1 hora, tudo, tarará, né? Levanta um pouquinho, vai. Ó, a Érica falando que lá no Montessori em casa eu falo isso também, ela está estudando. É isso, no link da bio tem a informação sobre esse curso que eu dou de mais de 20 horas gravados sobre Montessori.
tá? Então, a gente precisa ver também com faixa etária, com tudo, mas a gente precisa ter em mente que uma criança que fica que nem maluca correndo por todos os cantos, né, que não para, que tá doido, não tá normal, tá? Isso é preciso deixar claro, porque às vezes a gente acha que é assim mesmo, que é criança e que pronto, e não é bem assim, tá? Outra coisa que eu quero trazer é sobre uma expressão que a gente está acostumado a usar. Ela é uma expressão pejorativa e que eu quero trazer aqui, tirando o pejorativo dela. Você já viu aquela expressão assim de que, tá fazendo bagunça? É porque não tem um tanque de roupa para lavar. Tá fazendo, falando bobagem? É porque não tem uma pia de louça para lavar. Você já ouviu essa expressão pejorativa? Muita gente fala isso, né? Com relação às crianças, gente, ela não é pejorativa. A criança que está quebrando tudo, a criança que está jogando tudo do lugar, é porque está sem atividade produtiva para fazer. Sim. Sabe? Se você começar a introduzir vida prática na vida da sua criança, o que são atividades de vida prática segundo Montessori, né? É justamente a criança poder fazer lavar louça, a criança poder ajudar com a roupa, a criança poder limpar uma janela, a criança poder limpar uma mesa, a criança poder varrer o chão, a criança poder passar o rodo no chão, a criança poder participar das rotinas de vida prática, cortar legumes, descascar legumes, fazer a própria comida, fazer uma receita, um bolo, um doce, uma torta. Quando a criança tem condições de direcionar a sua ação para coisas produtivas, mesmo antes de um ano, procura, pesquisa sobre isso. Vai fazer um Montessori em casa que você vai ver. E pode procurar na internet também se você não quiser fazer um Montessori em casa, tá? Antes de um ano eu já tenho crianças, coisa mais linda do mundo, trabalhando em casa. Claro que não vai sair o resultado igual o meu. E nem é essa a ideia, tá? Mas a criança já pode começar a cortar uma fruta, a criança já pode começar a preparar o próprio lanchinho, a criança já pode comer sozinha, fazer um monte de descobertas sobre as coisas da cozinha, os utensílios da cozinha, tá? Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer, mesmo na mais tenra idade, tá? Com 8 meses, o meu filho começou a se interessar por lavar a louça. Lembram dessa história que eu já contei? Foi assim que eu descobri Montessori, na verdade. Porque eu deixei ele ficar lá lavando a louça, o que uma criança de 8 meses faz para lavar a louça, né? E postei essa foto no Facebook. E aí as pessoas falaram, meu Deus, isso é Montessori. Eu falei, o que é isso? E foi aí que eu descobri, tá? Então, gente, muito antes do que a gente imagina, eles já têm condições de fazer coisas incríveis. Então, quando a criança tá com a energia toda descontrolada, fazendo coisas que não deve, tal, procura uma atividade de vida prática que ela possa fazer. E detalhe, mostre como se faz e pare de interferir. Deixe ela fazer do jeitinho dela, sabe? Muitas vezes a gente acha que a criança tem que fazer do nosso jeito. Não é. Deixa ela fazer do jeitinho dela, para de interferir, deixa ela se concentrar. Às vezes você fala, mas está gastando material de limpeza. Gente, sabe? Às vezes ela gastaria uma cola, um papel, e ela está gastando um pouquinho de produto de limpeza naquilo ali, né? Mas isso aqui já está limpo, não tem por que limpar de novo. Você não está limpando para limpar, você está limpando para desenvolver concentração, você está limpando para desenvolver coordenação motora, você está limpando para acalmar, para você ver resultado numa atividade produtiva, sabe? Então, às vezes, o fim daquela atividade que a criança está desenvolvendo não é o mesmo que seria se a gente estivesse fazendo. A gente limpa as coisas para limpar, a gente corta os legumes para comer, a gente corta as frutas para comer. Às vezes a criança corta uma fruta, não vai comer naquela hora, mas é para ela poder ter a possibilidade de se desenvolver, de colocar a energia e a ação, olhos e mãos, num objetivo, né, definido, para que ela não fique tirando tudo do lugar, para que ela não fique que nem doida sem saber o que fazer, para onde colocar aquela energia, para onde direcionar aquela vontade de fazer alguma coisa, sabe? E quando a criança é permitida, né, atuar, agir, trabalhar,
Nas palavras de Montessori é trabalhar. Né? Quando a criança é permitida de trabalhar, ela pode fazer as coisas. Essa criança, ela fica em seu equilíbrio natural. Ela se sente com a autoestima em dia, ela percebe que a ação dela traz resultados produtivos, ela tem a sua vontade de agir, de fazer contemplada, ela pode fazer, ela se sente pertencente ao ambiente, ela trabalha a concentração. Então, a gente precisa parar para pensar. A criança que está quebrando tudo, realmente está faltando uma pia de louça para lavar. Realmente está faltando um tanque de roupa para lavar. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que está faltando a gente abrir oportunidade da criança colocar a sua energia em atividades produtivas, em atividades que dão resultado, em atividades que fazem diferença, em atividades que contam na vida. E quanto mais tempo ela parar numa atividade, e a gente, parar de falar para atrapalhar a concentração da criança, quanto mais tempo ela ficar concentrada numa atividade, melhor. E a gente para de falar, a gente deve guiar como trabalho mesmo, trabalho lindo, maravilhoso, o trabalho é incrível. E vou falar mais sério, Montessori diz que a criança recorre à fantasia e ao brinquedo quando ela não tem oportunidade de trabalhar. As crianças amam trabalhar, é a gente que tem preguiça. Pronto, falei. Né? Se você parar para pensar, um final de semana perfeito na ideia de uma criança é cheio de trabalho, atividade, movimento. O final de semana perfeito, no ideal de muitos adultos, né, é deitar na rede e ficar parado lá sem fazer nada. Então, quem gosta de parar, quem gosta de ficar sem fazer nada, é o adulto. A criança gosta de se mexer, a criança gosta de trabalhar, a criança gosta de agir, tá? Outras coisas importantes é que, assim, por exemplo, se você está preocupado com gastar água, gente, usa a criatividade. Você não quer gastar água, a criança quer continuar lavando a louça. Põe numa bacia grande, enche de água, bota num cantinho da área de serviço e deixa ela lá, sabe? Então, tem que pensar alternativas e parar de pensar não pode e passar a pensar como pode. Como é que eu consigo, né, proporcionar isso que a minha criança quer nesse momento? Valoriza o interesse da criança. Quantas vezes a gente está fazendo atividades em casa e elas estão interessadas, elas querem ajudar, elas querem trabalhar e a gente não deixa. Muitas vezes a gente não deixa, sabe? Tem muitas coisas importantes sobre isso. A gente precisa aprender a valorizar a criança, o interesse da criança, a iniciativa da criança, o trabalho dela. A gente está numa fase aqui em casa que o Petros está participando mais. Eu me abstive de ajuda, então estou com uma diarista uma vez na semana, que não está fixa ainda, de vez em quando eu chamo, para lavar banheiro, para lavar janelas, para fazer essa coisa mais pesada. E o almoço de todo dia, a louça de todo dia, a roupa de todo dia, essa limpeza geral de todo dia, a gente mesmo que está fazendo, tá? E isso foi uma escolha... Desculpa. Perdão. Isso foi uma escolha que a gente teve, né? Porque eu percebi que o Petros não estava fazendo nada em casa, que não estava legal, né? E que a gente precisava trabalhar um pouco mais essa questão da contribuição, essa questão da participação. Ele estava muito bem nas questões de autonomia, de fazer as coisas por ele mesmo, se trocar, se lavar, tomar o próprio banho, né, guardar a própria roupa, tirar o prato da mesa que comeu, né? Obrigada. E aquela parte toda da contribuição do trabalho dele, da parte dele na rotina doméstica, não estava rolando, né? Então a gente foi, né, pensar como podia resolver isso. E assim, quando a gente tem alguém para fazer o tempo inteiro, é muito difícil a criança conseguir desenvolver isso. Então eu realmente abri mão, tô com certeza tendo muito trabalho, né? Muito mais trabalho. Ele tem 7 anos hoje, então ele ajuda na medida que ele consegue. O que ele faz hoje? Tira a louça da máquina de lavar louça, põe a louça na máquina de lavar louça. O que mais que ele faz hoje? Tira a roupa da máquina de lavar roupa, põe a roupa na máquina de lavar roupa, recolhe uma roupa do varal, né? Ele faz esse monte de coisas relacionadas à roupa.
dobra uma roupa, guarda roupa, né? Claro que do jeitinho dele, claro que não é tudo, às vezes ele para alguma atividade no meio porque foi demais e a gente vai indo, e vamos nós ajudando, e vamos nós trabalhando junto, né? E outra coisa legal é que eu evito falar assim, vem aqui ajudar a mamãe, faz isso para a mamãe, não. Aqui, vem aqui ajudar a nossa casa, a gente, né? Vem aqui fazer alguma coisa para você mesmo, para todos nós, né? Tira essa roupa do varal aqui pra gente, né? Vamos ver quantas roupas desse varal são suas. E aí ele vai tomando consciência também do quanto de roupa que ele suja, que ele traz, né, pra gente dar conta, né? Isso é uma forma legal da criança também ir valorizando e aprendendo. A gente transformou a nossa casa em lugar de preguiça, quando na verdade a nossa casa é lugar da gente pertencer ao ambiente, de a gente saber, né, utilizar o ambiente de uma forma bacana, e as crianças amam isso. Foi a gente que ficou avessa ao trabalho, né? Claro que a gente também ficou avessa, porque às vezes a gente só a mulher que faz, aí entra um monte de questões importantes que a gente começa a ter na pauta, né? E também a gente tem algumas coisas importantes relacionadas ao fato de a gente estar trabalhando muito, às vezes, fora e estar com menos energia para fazer dentro. Então, não estou falando que todo mundo tem que seguir esse modelo, não, dispensar a diarista e fazer tudo. Mas pensar sobre isso, pensar em como vai colocar isso para a sua criança, né? Como vai colocar isso para para esse ser humano, para esse cidadão que a gente está formando, né? É importante a gente avaliar como isso vai ser introduzido na vida deles, né? Eu vejo em algumas famílias uma dinâmica que a mãe parece uma garçonete, né? Fica lá servindo, fazendo, servindo, lavando, servindo, fazendo, servindo, lavando, né? E não é essa a ideia. Sabe, a gente precisa introduzir isso na vida das nossas crianças amam isso, faz bem para elas, né? E a relação fica muito melhor, a autoestima fica muito melhor, só tem ganhos, né? Então é muito bacana a gente pensar sobre isso. Para fechar as nossas manhãs sem limites, a nossa manhã sem limites de hoje, eu queria falar sobre um pouquinho do livro Disciplina Positiva, da Jane Nelsen, que a gente tem lido aqui, que tem sido muito bacana. Sobre uma parte em que ela fala assim, a página 11. Se não rigidez nem permissividade, então o quê? Tá? E ela diz, disciplina positiva não humilha crianças ou adultos. Então, se a gente está fazendo alguma coisa que humilha, isso não é disciplina positiva, tá? Nem às crianças e nem aos adultos. A disciplina positiva é baseada em respeito mútuo e cooperação. Incorpora gentileza e firmeza ao mesmo tempo, com fundamentos para ensinar competências de vida com base em um locus de controle interno. Tá? Competências de vida. Por isso que eu também estou falando das atividades de vida prática. Atividades de vida prática são competências de vida. Se você parar para pensar, muitos de nós somos reféns de quem nos ajuda. A gente não dá conta de viver sem isso. E se você parar para pensar mais um pouquinho, nos países desenvolvidos, está cada vez menos a quantidade de pessoas que tem gente trabalhando para si dentro de casa, né? Então é uma tendência a gente não precisar disso, né? A gente tem que dar conta da gente mesmo. E se cada um faz a sua parte, a coisa fica muito melhor, é claro. Quando é usado controle excessivo, crianças dependem de um locus de controle externo, tá? É muito interessante isso. É responsabilidade do adulto estar constantemente encarregado do comportamento da criança. Olha que coisa triste, sabe? A forma mais popular de controle excessivo usada por pais e professores é um sistema de recompensas e castigo. Parabéns quando faz o que eu quero e castigo quando não faz o que eu quero. Nesse sistema, os adultos precisam ver as crianças sendo boas para que possam dar recompensas, ou flagrá-las sendo más para dar o castigo, né? E aí eu fico numa coisa de lutinha, te peguei, né? Tem umas frases muito loucas que as pessoas falam sobre isso, principalmente os modelos antigos, do tipo, né? Do tipo, se eu te pegar fazendo isso outra vez, você vai ver.
Eu vou contar pro seu pai. Quer dizer, se não pegar, então eu posso fazer, né? Aí eu vou ensinando a criança a ser safadinha, né? A fazer escondido, a não ser pega, a omitir, né? A botar culpa no outro, tá? Eu vou ensinando sem querer, óbvio, a criança a ser safadinha. Quem está sendo responsável? Obviamente o adulto. Então o que acontece quando o adulto não está por perto? As crianças não aprendem a ser responsáveis por seu próprio comportamento. Né? É isso que a gente precisa desenvolver na criança. Aliás, educar é isso. É fazer a criança tornar-se responsável pelo seu próprio comportamento. É fazer a criança tornar-se autônoma, né? A gente fala de autonomia, né? Como se a gente fosse só se trocar, tomar banho sozinha, comer sozinha. Não, autonomia de verdade, na raiz e na profundidade do termo, é pensar sozinha. É decidir sozinha. Sabe? É tomar as melhores decisões sem precisar do adulto toda hora por perto. É responsabilizar-se, viu? É muito interessante, né? É interessante observar o quanto adultos controladores reclamam da irresponsabilidade das crianças sem perceber que eles próprios estão treinando as crianças para serem irresponsáveis. Gente, Jane Nelson regaça, olha, arrepio inteira. Ela mata pau. Olha o que ela fala. É impressionante ver a quantidade de adultos que estão reclamando, que estão se queixando da irresponsabilidade das crianças, sem perceber que quando eles estão no controle o tempo inteiro, que quando eles estão dizendo faça isso, faça aquilo, não faça isso não, para! Eles estão treinando suas crianças para serem irresponsáveis. Porque estão mantendo locus de controle externo. É o adulto no controle, é o adulto determinando, é o adulto mandando, né? Essas coisas são coisas de adulto, sabe? Trabalhar em casa é coisa de adulto, ajudar na cozinha é coisa de adulto, fazer a roupa, tudo de adulto. Né? Enquanto que se a gente divide as responsabilidades a partir das atividades domésticas, quando a gente começa a dividir responsabilidades de decisões, passando para crianças microdecisões, né? Ficando com os adultos as macrodecisões. No livro novo eu falo sobre esse conceito de microdecisões e macrodecisões. Né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho com a criança, esse treinamento de assumir a responsabilidade, a gente começa a ter resultados diferentes. Quando a gente assume total responsabilidade, quando a gente assume total controle, quando a gente determina tudo, quando a gente fica no locus de controle externo, sem deixar nenhum controle interno da criança, eu estou treinando a criança para ser irresponsável e reclamo dela depois. Ave Maria, né? É coisa para a gente pensar, coisa para a gente se autoavaliar, coisa para a gente mudar, né? Então é isso que eu queria deixar nas nossas Manhãs Sem Limites de hoje. Fica o convite para vocês seguirem o canal Isa Minatel no YouTube, aqui no Instagram, isa.minatel. Acompanha, gente. Eu estou compartilhando bastante. Agora estou abrindo um pouco da minha vida lá nos stories para você acompanhar a minha rotina, que é maluca. Eu sei, eu tento encaixar 1000 coisas na mesma vida. E algumas coisas eu consigo. De vez em quando eu me embanando, mas enfim, é a vida, tá? E a gente vai se trabalhando. Tá? Então quero deixar um beijo grande para todos vocês. Tem gente da Alemanha, de Barcelona, do Brasil inteiro, da Paraíba que eu já vi aí, né? Que maravilha, muito feliz de ter tido essa oportunidade da gente estar nesse contato. Curitiba, semana que vem nós estamos juntos, ainda tem as últimas 10 vagas, então corre, tá? Pra gente poder se encontrar em Curitiba, que vai ser muito legal. Campinas, segunda-feira que vem, dia 29, tamo junto, vem com a gente, tem muita coisa boa para acontecer nesse encontro presencial de Campinas, tá? E a gente vai também estar no Rio de Janeiro em novembro. Muita coisa boa. Tudo tá no link da bio. Se você está assistindo pelo YouTube, o link da bio é aquele link na descrição do perfil que tem no Instagram, tá bom? Ó, um beijo muito grande, que a sua vida seja cada vez mais sem limites, que as suas felicidades, que as suas conquistas, que as suas colheitas em relação à sua criança também sejam cada vez mais sem limites. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!